Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre recurso ordinário constitucional, sobre recurso especial e recurso extraordinário. Então, bora lá. Vou começar justamente pelo recurso ordinário para o STF. A gente sabe que tem algumas ações, alguns mandados de segurança, habeas data e mandados de injunção, que são julgados já de forma originária nos tribunais superiores, lá no STJ, no TST, no STM e no TSE. E aí, nesse caso, atendido lá os requisitos do artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, vai ser possível a interposição de recurso extraordinário. Agora, se houver a denegação dessas mesmas ordens, tá? do mandado de segurança, do mandado de junção, do habeas data, caberá aí o recurso ordinário para o STF. Mas é importante a gente relembrar que o recurso ordinário ele só é cabível das decisões coletivas, das decisões turmárias, das decisões do pleno, ou seja, não cabe de decisão do relator e de decisão do presidente ou vice-presidente das cortes. Tem que ser decisão coletiva. Além disso, é importante a gente relembrar que não é toda decisão lá do mandado de segurança que esteja lá rodando nos tribunais superiores que cabe o recurso ordinário para o STF, mas sim daquelas que são denegatórias. Tá? Ou seja, tanto aquela que não admite a ação de segurança, o mandado de segurança, quanto aquele que julga improcedente o mandamos. Então, se for o caso de procedência, se for o caso de conceder a segurança, o recurso cabível é o recurso extraordinário e não o recurso ordinário constitucional para o STF. E assim diz o artigo 102 da Constituição Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente agora da Constituição, cabendo-lhe, inciso 2º, julgar em recurso ordinário. A linha A, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de junção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então, é importante a gente relembrar. São aqueles processos que já começam de forma originária no Tribunal Superior, lá no TST, no STM, no TSE. São esses mandados de segurança, esses habeas corpus, esses habeas data, que serão objeto do recurso ordinário e apenas e somente se a decisão for denegatória. Se a decisão for concessória, aí o recurso cabível é o recurso extraordinário. E quando é que vai caber o recurso ordinário? Qual o requisito de admissibilidade para o recurso ordinário? São os mesmos requisitos para qualquer recurso de apelação, né? O recurso ordinário, ele é, mal comparando, ele é como se fosse a apelação no mandado de segurança ou no habeas corpus, que seja decidido ali já em fase de tribunal superior. Então, basta que haja a sucumbência para que seja admissível o recurso ordinário, lembrando mais uma vez que é apenas da decisão denegatória. E como é que funciona a interposição do recurso? A interposição ela é muito semelhante à interposição de um recurso de apelação. Você interpõe lá no tribunal de origem e aí o presidente ou o vice-presidente do tribunal, a depender do seu regimento interno, vai intimar a outra parte para apresentar contrarrazões. Apresentar as contrarrazões
independente de juiz de admissibilidade. A gente sabe que pelo regramento do novo CPC, o juiz de admissibilidade é feito apenas no tribunal que vai julgar o recurso. Então, independente do juiz de admissibilidade, ele é encaminhado ao STF, onde vai haver a distribuição, e o relator ele pode negar, aliás, não conhecer, pode negar provimento ou dar provimento de forma monocrática, com base no artigo 932, incisos 3, 4 e 5 do CPC. Como eu comentei nos slides anteriores, o recurso ordinário ele é um recurso muito semelhante à apelação. Então, o próprio CPC ele autoriza de forma expressa que o STF já decide logo o mérito, mesmo quando mesmo quando o processo original ele tenha sido extinto sem julgamento de mérito. Ou seja, que nós vamos aplicar a teoria da causa madura. Nós não vamos seguir todas aquelas questões que devem circundar o recurso extraordinário, que nós vamos estudar hoje ainda nessa aula, mas ele é um recurso bem mais simples. Ele é basicamente um recurso de apelação. Tá? Então, deve se preservar o julgamento de mérito. Tá? Mesmo que na origem tenha sido extinto sem julgamento de mérito, se o STF entender que é o caso de conhecer o recurso e dá-lo provimento, ele vai julgar o mérito do recurso, não vai devolver o processo para o outro Tribunal Superior para que ele julgue o mérito do processo. Não precisa disso. A causa estando madura, estando em condições de julgamento, ela vai ser julgada sim. E é interessante, quando a gente observa lá o 1027, em si, segundo a linhas A e B, que o Código de Processo Civil ele repetiu as hipóteses de cabimento para o STJ do recurso ordinário que estavam lá previstas na Constituição Federal. Tá? É importante também a gente relembrar que no recurso ordinário para o STJ, da mesma forma que no recurso ordinário para o STF, não se pode fazê-lo de decisões singulares. Tá? Tem que ser decisão colegiada. Tá? Tem que ser decisão coletiva dos tribunais. Então, há necessidade, se for o caso, até da interposição de um agravo interno antes de interposição do recurso ordinário para provocar a manifestação do órgão colegiado. A interposição ela é muito semelhante ao que já estudamos anteriormente com relação à interposição do recurso ordinário para o STF. Se interpõe o recurso ordinário lá no tribunal de origem, no tribunal de segundo grau, lá no mandado de segurança, por exemplo, você interpõe da mesma forma que você interporia um recurso de apelação. E aí, ao receber o recurso, o presidente ou o vice-presidente do tribunal, a depender também aqui do seu regimento interno, ele vai receber o recurso e vai encaminhar para que a outra parte apresente suas contrarrazões. E aí, apresentadas as contrarrazões, o processo sobe ao STJ para que o STJ julgue o processo e aqui, mais uma vez, independente do juízo de admissibilidade. Tá? Não há necessidade do tribunal de origem fazer juízo de admissibilidade. O recurso sobe. Tá? E aí, chegando lá no STJ, vai ser julgado da mesma forma que comentamos anteriormente quanto ao recurso ordinário para o STF. Nos casos de sucumbência recíproca, é possível uma das partes aderir ao recurso da outra. Isso no recurso ordinário para o STJ, não cabe lá para o STF, porque nós vimos que para o STF é só de decisão denegatória.
Não é o caso aqui no STJ. Então, no STJ, havendo sucumbência recíproca, é possível haver recurso ordinário de ambas as partes, e aí seriam recursos ordinários normais, comuns, como pode haver também o recurso ordinário interposto utilizando a técnica do recurso adesivo. Aí você interpõe o recurso no prazo de contrarrazões. Tá? Sendo esse o caso, tá? Sendo esse o caso, o tribunal abre prazo para o recorrente original apresentar as suas contrarrazões. Agora um detalhe importante. Tudo isso que eu falei são apenas naquelas ações que envolvem Estado estrangeiro ou organismo internacional. Porque nessas ações, o recurso ordinário, ele atrai toda a sistemática da apelação de acordo com o artigo 1028, caput do CPC. Já no caso, por exemplo, de um recurso ordinário em um mandado de segurança, não é possível fazer a interposição do recurso na modalidade adesiva, com a técnica do recurso adesivo, tá? Porque aqui você não consegue equipará-lo, apesar de serem bem semelhantes o recurso ordinário com a apelação, mas você não consegue equipará-lo à apelação para fins de interposição de recurso adesivo. Tá? Então, todo aquele regramento que eu tinha comentado anteriormente, lembre-se que é apenas onde houver como parte o Estado estrangeiro ou o organismo internacional. E aí, chegou lá o processo ao tribunal, ao STJ, né, passa-se ao julgamento de mérito. Lembrando que o relator ele vai fazer o juízo de admissibilidade, e estando presente os requisitos do recurso, ele vai para julgamento de mérito. Esse julgamento de mérito ele pode ocorrer tanto de forma monocrática quanto de forma colegiada. Tá? Então, é possível haver aqui também uma decisão monocrática. É importante também te relembrar que, como ele é um recurso semelhante ao recurso de apelação, ele também pode, aliás, ele também deve prezar pelo julgamento de mérito, ou seja, se o processo originalmente lá no tribunal de origem foi inadmitido, foi extinto sem julgamento de mérito, e o tribunal entenda que seja o caso de julgar o seu mérito, ele deve fazê-lo. Tá? Mais uma vez aqui, utilizando da teoria da causa madura. E aí ele não vai devolver o processo para o órgão de origem, ele vai julgar o processo de imediato, se a causa evidentemente estiver madura, estiver em condições de julgamento. E aí passamos para o recurso extraordinário. O recurso extraordinário é aquele tipo de recurso que a gente vê as notícias no jornal, na televisão, quase todos os dias. É, sem sombra de dúvidas, o principal recurso em matéria constitucional brasileira, apesar de que, como eu já comentei anteriormente, não é o mais difícil. É o mais difícil, na minha opinião, é o recurso de revista. Mas é o principal recurso em matéria constitucional. Ele é inspirado no Judiciary Act, do direito norte-americano, e ele tem como finalidade manter dentro do sistema federal e dentro da descentralização do Poder Judiciário a autoridade e a unidade da Constituição. O seu cabimento está previsto no artigo 102, inciso 3º, alíneas A a D da Constituição, que estão aí trazidos no seu slide, para que você possa ver com tranquilidade. O ordinário ele tem como pressupostos, primeiro deles, o julgamento da causa em última ou única instância, tá? Ou seja, não necessariamente o processo ele tem que ter chegado ao TJ, ao TRF, para que seja possível o cabimento do recurso extraordinário. É possível também o cabimento do recurso extraordinário naqueles processos de alçada, né, que são processos que decidem ali em única instância, já no juízo de primeiro grau. Né? Então,
há de haver um julgamento em última ou única instância. Normalmente vai ser de processos que estão lá no Tribunal de Justiça ou no TRF, mas pode ocorrer ali dos processos que estão em primeiro grau ainda. É preciso a existência de uma questão federal, de uma questão federal constitucional a ser discutida no recurso, portanto que tenha sido o objeto já da decisão, objeto do recurso, tá? E tem que ser uma controvérsia de direito, não pode ser uma controvérsia de fato. O recurso ordinário ele não se presta a reapreciar fatos e provas, tá? Mas sim de reapreciar o direito incidente sobre aqueles fatos e provas. O tribunal, TJ, o TRF, eles são soberanos na análise dos fatos. Tá? Nós vamos estudar isso daqui a pouquinho. Mas tem que haver ali uma questão constitucional da Constituição Federal que vá possibilitar o ajuizamento do recurso extraordinário. É necessária também a demonstração de repercussão geral, ou seja, não é qualquer processo que é para chegar no STF, não. Tem que chegar realmente aqueles processos que têm a capacidade de alterar entendimentos importantes, de ter uma grande repercussão na sociedade, ou seja, tem que ser processo que seja realmente importante, não é o processo do seu Zezinho da esquina, apesar que, é claro, para o seu Zezinho da esquina, aquele é o processo mais importante do mundo, né? Mas não é, evidentemente, o mais importante para o judiciário brasileiro. Então tem que ter repercussão geral. Tá? Tem que haver a observância do prazo de interposição do recurso, que é o prazo lá de 15 dias, como já sabemos, é o prazo geral do processo civil, e tem que haver pré-questionamento da matéria, ou seja, não se deve querer discutir pela primeira vez uma questão constitucional no STF, ele tem que ser discutido ali nas instâncias ordinárias. E aí só depois dessa discussão nas instâncias ordinárias é que é possível a interposição do recurso extraordinário. E aí vamos falar um pouquinho mais sobre a repercussão geral. Ela veio sofrer um significativo aprofundamento lá com a emenda 45, lá em 2004, na época que eu era estudante ainda de direito, já tem um pouquinho de tempo. E aí ali se trouxe realmente um regramento para a repercussão geral mais aprofundado. E a repercussão geral, como eu falava anteriormente, ela serve, na verdade, de filtro. Não é todo processo que tem que chegar ao Supremo. Tem que vir ao Supremo aqueles processos que realmente são relevantes, que tragam questões novas de direito, questões polêmicas, que tratam de direitos socialmente garantidos na Constituição, né, que tratam de coisa realmente importante. Esse é o tipo de processo que tem que chegar ao STF. É interessante também a gente notar, né, que a repercussão geral ela só é analisada no STF. Tá? A repercussão geral ela não deve ser analisada lá no tribunal de origem. O processo só para o STF e aí os 11 ministros decidem se há repercussão geral ou não. Traz algumas situações que se demonstram que ocorre a repercussão geral quando ocorridas no caso fático. Nós temos aquela decisão que contraria a súmula ou jurisprudência dominante do STF, aqui lembrando que a súmula não precisa ser súmula vinculante, tá? Mas basta ser a súmula do Supremo. Nós temos aquelas decisões que foram proferidas em julgamento de recursos repetitivos, em julgamento de casos repetitivos. Ora, se o julgamento é de casos repetitivos, necessariamente há repercussão geral. E também aquelas que tenham reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal.
tá? E no controle difuso de constitucionalidade. Essas questões elas têm automaticamente repercussão geral. Outras questões podem ter também, mas essas pelo menos nós temos certeza que ocorrem já na própria leitura do acórdão a ser recorrido. E quais são os reflexos da repercussão geral? Primeiro, com relação aos processos que estão em grau inferior de jurisdição. Os processos que estão correndo lá no primeiro grau, no segundo grau, até em tribunais outros. Havendo reconhecimento da repercussão geral, o relator do Supremo, do processo no Supremo, ele pode determinar a suspensão dos processos que versam sobre essa mesma questão. Nós tivemos, relativamente recente, uma questão interessante na Justiça do Trabalho, onde se discutia a constitucionalidade da aplicação de um determinado índice para correção das condenações na Justiça do Trabalho. E aí o ministro Gilmar Mendes, que era o relator do processo, determinou a suspensão de todos os processos que tratassem sobre o tema, mas aí talvez ele não tenha se percebido que todos os processos na Justiça do Trabalho tratam sobre esse tema. E aí foi um rebuliço medonho. E aí a solução foram os juízes começarem a colocar nas suas sentenças, para que os processos não ficassem parados, que aplicavam ali a forma de correção e de juros decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, as sentenças ficavam ali pendentes de uma complementação em fase de liquidação de sentença. Essa regra, essa questão da suspensão, ela tem um duplo objetivo de economia processual. Tá? Ele simplifica a resolução dos casos pendentes e assegura a isonomia. E aí, proporcionando que aquela tese que venha a ser adotada seja adotada para todo mundo, seja solucionado, sejam todos os processos solucionados utilizando a mesma tese, que é aquela tese que advém do Supremo Tribunal Federal. Quanto aos outros recursos extraordinários, ou seja, outros processos que estejam no STF, vai se levar em consideração, vai se observar a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos. Tá? Você vai lá no CPC, no 1036, vai ser utilizado ali aquela sistemática. E que é interessante, às vezes o processo ele pode estar lá na origem ainda, ele pode ter sido interposto o recurso extraordinário, portanto o recurso extraordinário está em curso, mas ele não ter subido ainda ao STF. E aí a gente tem, na repercussão geral, a gente tem, claro, duas possibilidades. Ela pode ser reconhecida ou não. Né? Se ela for reconhecida, aí os recursos eventualmente sobem, né? ou o presidente do tribunal escolhe ali seleciona dois ou mais para representar a controvérsia, encaminha para o STF sobre esta restante. E aí, se for reconhecida a repercussão geral, beleza, julga-se o mérito. Se não for reconhecida a repercussão geral, consideram-se automaticamente inadmitidos todos os recursos extraordinários que tratam daquela matéria. Tá? Afinal de contas, como comentei anteriormente, é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário a existência de repercussão geral. Então, se o STF já disse que aquela matéria não comporta repercussão geral, automaticamente os recursos estão inadmitidos. Se o STF julgou o mérito do recurso extraordinário, pode ocorrer duas situações lá na origem. Os acordos recorridos que ficaram lá retidos, eles podem ter eles podem estar em conformidade ou estar em desconformidade com a decisão do Supremo. E aí as instâncias locais vão dar uma das duas soluções seguintes.
Se o julgado tiver conforme o que o STF decidiu, o recurso ele vai ter o segmento negado na origem. Tá, o recurso vai ter o segmento negado. Se ele estiver em desacordo com o que foi julgado no STF, tá, haverá um reexame daquilo que tivesse decidido no processo de competência originária para resolver a situação. Interessante diz respeito à desistência do recurso depois de ser conhecida a repercussão geral. Muito se discutiu sobre isso no código anterior, mas o novo CPC ele trouxe uma situação mais interessante, conforme previsto no artigo 998 do CPC, dizendo que, havendo ali a inserção do recurso no âmbito dos recursos repetitivos, e aí por extensão se pega também a repercussão geral, havendo a desistência, essa desistência ela não vai afetar a capacidade do STF de julgar o processo, de apreciar a tese de direito. Lembre-se que a repercussão geral ela faz gerar efeitos erga omnes. Então, mesmo que haja desistência com relação àquele recurso, a tese em si vai ser julgada. Ela só não vai afetar aquele recurso. Se a pessoa pediu desistência, evidentemente ela não vai afetar aquele recurso onde houve o pedido de desistência, mas a tese em si vai ser julgada, porque há ali um interesse coletivo no julgamento daquela tese. Tanto é que foi afetado de repercussão geral. Então, nessas situações, aceita-se, evidentemente, a desistência, no sentido de que o processo ele vai ser julgado, mas aquela tese não vai afetar ao recurso extraordinário onde houve pedido de desistência. A gente tem uma forma tácita de arguição de repercussão geral. Como muitos devem saber, o regimento interno do Supremo ele criou um mecanismo batizado de plenário eletrônico. Tá? Claro que não é necessariamente esse o nome que é dado pelo próprio regimento, mas é o nome que é utilizado pelo próprio STF, você vê lá no site, nas manifestações relativas ao plenário eletrônico. E aí, o plenário eletrônico, ele pode, na sua sistemática, propiciar a solução, o julgamento da existência ou não de repercussão geral. A gente sabe que, no caso do plenário eletrônico, insere-se o voto, e aí os ministros eles vão concordando ou não, ou podem não falar nada. Se eles não falarem nada, se eles não marcarem que concordam ou que discordam, eles automaticamente concordaram com o relator. E aí, nesse sentido, a gente pode ter ali uma decisão tácita sobre a repercussão geral. Se a questão for reconhecida como constitucional pelo relator, e este não receber no prazo de 20 dias o voto eletrônico de todos os membros, de forma a atingir os 2/3 do colegiados necessário para rejeitar a repercussão geral, reconhece que existe automaticamente a repercussão. Se a matéria do extraordinário for considerada infraconstitucional, o fato dos ministros não se manifestarem nesse prazo de 20 dias vai ser considerado como um não conhecimento de repercussão geral. Ou seja, resumidamente, a não manifestação no prazo importa em concordância com o que o relator trouxe ali no seu voto. Então, é assim que funciona o plenário eletrônico e tem se estendido, inclusive, a outros tribunais essa prática, tá? Principalmente após a pandemia. Uma vez reconhecida a repercussão geral,
o relator ele pode determinar o sobrestamento dos feitos que correm no Brasil. Existem autores que entendem que essa suspensão é obrigatória, inclusive, de acordo com o que é previsto no 1035, parágrafo 5º. Embora o CPC não estabeleça de forma expressa, é necessário que o relator comunique aos tribunais, de preferência por forma eletrônica, acerca da matéria que seja considerada de repercussão geral, para que os seus presidentes e vice-presidentes possam cumprir a determinação de suspensão dos processos em curso. Evidentemente, para que eles suspendam, eles têm que ter conhecimento da decisão. Por isso que é importante que haja a comunicação por parte do relator. É possível recurso contra a decisão que sobresta o feito? A lei não prevê recurso contra a decisão do relator do STF que ordena a suspensão, nos termos do parágrafo 5º do artigo 1035. É o caso de se adotar o agravo interno, já que não existe recurso próprio. Se não há recurso próprio, utilize o recurso previsto no artigo 1021 do CPC, que é o agravo interno. Se houver a inserção do processo na série de recursos repetitivos de forma errônea, também cabe ali ao interessado interpor agravo interno para que o próprio relator ou um colegiado revejam a decisão de inserção daquele processo dentro dos processos que foram suspensos. Essa suspensão ela deve durar no máximo o prazo de 1 ano. O STF ele tem 1 ano para julgar o processo que foi afetado de repercussão geral. Evidentemente que é um prazo impróprio, mas ele, ao contrário de vários outros prazos impróprios, o seu descumprimento ele gera efeitos. E o efeito é suspender a suspensão. Suspender a suspensão na falta de um termo melhor. Ele faz com que os processos voltem a andar se não forem julgados se o recurso extraordinário com repercussão geral não for julgado naquele prazo de 1 ano. Então, todos os processos que estão sobrestados voltarão a correr para evitar que haja uma eternização de processos perante o Poder Judiciário. Qual é a função do recurso extraordinário? A função precípua do recurso extraordinário é de tutelar a autoridade, de tutelar a integridade da Constituição Federal. Nesse sentido, ele tem uma finalidade eminentemente política. Ele não vai decidir se aquele acórdão, o objeto do recurso extraordinário, foi justo ou não, mas sim vai decidir se ele feriu ou não a Constituição Federal. Tanto que alguns autores vão dizer que o recurso extraordinário é um instituto de direito processual constitucional, porque ele tem essa função eminentemente de guarda da Constituição e guarda da integridade da legislação magna federal. Essa é a função, esse é o objetivo do recurso extraordinário. Do recurso extraordinário. Primeiro, a interposição no prazo de 15 dias perante o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, tá? onde foi prolatado o acórdão recorrido, ou seja, interposto ali no tribunal a quo. Ele é interposto por petição dos autos, acompanhado das razões. Recebida a petição, o presidente ou vice-presidente intima a outra parte para apresentar contra-razões. E é interessante que o novo Código de Processo Civil, ele diz que não é necessário haver juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Mas a gente observa que na prática ele acaba ocorrendo, principalmente por conta da existência de outros recursos anteriores que já foram julgados com repercussão geral. Mas, tecnicamente falando, não existe não existe admissibilidade feita na origem.
somente no STF. Isso aí vai eliminar o agravo contra a inadmissão do recurso, mas a gente observa que na prática mesmo, acaba ocorrendo sim esse juízo de admissibilidade em função de processos anteriores que já foram julgados com repercussão geral, e aí não tem sentido, é claro, você mandar para o STF causas repetidas, né, que já decidiu anteriormente. Evidentemente que, ao julgar o recurso, ele vai julgar a causa também. Mas você diz, professor, não é a mesma coisa? Não. Existem alguns países onde você tem duas figuras diferentes. Você tem um tribunal de cassação e, após feita a cassação, é feito por outro tribunal, normalmente o tribunal de origem, o rejulgamento da causa. Aqui no Brasil isso não ocorre. Tanto no recurso extraordinário quanto no recurso especial, ocorre a invalidação do acórdão recorrido e ele é substituído por outro, dado pelo STF ou pelo STJ, a depender se é recurso especial ou extraordinário, rejulgando a causa e aplicando direito à espécie. Isso é inclusive o que está previsto na súmula 456 do STF, que diz: o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa aplicando o direito à espécie. O novo Código de Processo Civil, ele chegou inclusive a trazer na seu próprio texto aquilo que antes era súmula do STF e que era previsto no regimento interno do STJ. Lá no 1034 ele diz: admitido o recurso extraordinário ou recurso especial, o STF ou o STJ julgará o processo aplicando direito. Ou seja, não vai ocorrer do STF, do STJ anularem, aliás, desconstituírem, cassarem o acórdão anterior sem que eles substituam por outro, sem que eles rejulguem a causa. Isso naturalmente é o que deve ocorrer. Evidentemente existem situações onde o processo não está maduro e ele retorna para a origem para ser julgado novamente. Mas isso é exceção à regra. A regra é que ele seja de fato julgado. E é claro que quando há ali o rejulgamento, é possível haver um juízo de valor sobre os fatos ocorridos. Mas o STF e o STJ, eles vão fazer esse juízo de valor para observar se naquela situação a Constituição ou a legislação federal foi cumprida ou não. Eles não vão refazer o juízo de valor no sentido de chegar à conclusão diversa daquela relativa aos fatos que foi feito pelo Tribunal de Origem. O Tribunal de Origem, como dito anteriormente, ele é soberano na análise dos fatos. A versão fática que é delimitada pelo Tribunal de Origem, ela é a verdade processual. É ela que vai ser levada em consideração para que o STF ou o STJ reanalise a causa. É soberana a decisão local sobre questão fática. Então não é possível o reexame de provas, não é possível o reexame de fatos em sede de recurso extraordinário. Somente em casos excepcionalíssimos, o recurso extraordinário e o recurso especial podem levar em conta fatos que não foram analisados na instância anterior. Por exemplo, é o caso que ocorre quando houve lá um julgamento onde houve uma questão prejudicial e aí o Tribunal Superior, o STF ou o STJ, entende que não é o caso de extinguir o processo sem julgamento de mérito, por exemplo, e aí, evidentemente, ele vai analisar as outras questões. E aí, claro que nessa situação, ele vai, eventualmente, analisar fatos e provas, mas são exceções à regra. Tá? Isso é exceção à regra. A mesma situação vai ocorrer em causas em que o pedido ou a defesa é apoiada em uma causa de pedir múltipla.
E aí pode ser que o tribunal de origem aceite uma que não seja aceita pelo STF, pelo STJ. E aí o STF e o STJ vão ter que analisar as outras. E aí nessas situações pode ser que ocorra de fato uma reanálise de fatos e provas, mas novamente são situações excepcionais. Finalizamos aí o recurso extraordinário, passamos ao recurso especial. O recurso especial ele tem uma função que anteriormente era desempenhada pelo recurso extraordinário, hoje não mais, que é a manutenção da autoridade e unidade da lei federal. Tendo em vista que no Brasil nós temos diversos órgãos judiciários encarregados de aplicar o direito positivo elaborado pela União. E aí, novamente, aqui não vai bastar o inconformismo para que a parte sucumbente leve o processo ao STJ. Tem que haver, evidentemente, uma matéria de lei federal a ser analisada, de malferimento à lei federal. Também no recurso especial não se suscitam nem se rediscutem fatos e provas, salvo nas exceções citadas anteriormente. Mas, mais uma vez, são exceções. Quando é que cabe o recurso especial? No artigo 105 da Constituição, ele diz: compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais e federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal e der à lei federal interpretação divergente da que haja atribuído ao tribunal. Então aqui é interessante também que a gente já observa que o que vai desafiar o recurso especial, pelo menos aquele que seja julgado pelo STJ, são decisões da Justiça Comum. Tá? Seja a Justiça Comum Federal, seja a Justiça Comum Estadual. É possível haver a concomitância do recurso extraordinário com o recurso especial. A gente sabe que no STJ não se reanalisa matéria constitucional. Da mesma forma que no STF não se reanalisa legislação federal. E às vezes o acórdão lá no TJRN, por exemplo, ele descumpriu tanto a lei federal quanto a Constituição. E aí você vai ter uma concomitância de recurso. Porque aquele acórdão, em ambos os casos, vai ser a última instância que vai tratar do assunto. O TJ vai ser a última instância que vai tratar de matéria constitucional, antes do STF. O TJ é a última instância que vai tratar de matéria infraconstitucional, antes do STJ. Então ali você vai interpor os dois recursos ao mesmo tempo. E eles vão coexistir. Evidentemente que ele não vai subir para os dois tribunais ao mesmo tempo. Ele vai para o STJ primeiro. E aí, a depender do julgamento no STJ, ele pode ir ou não para o STF. Às vezes, no julgamento no STJ, já resolve a matéria, já mata a situação, não chega nem a subir para o STF. Mas ele vai primeiro para o STJ. Se o relator no STJ entender que a matéria constitucional é prejudicial, aí ele vai fazer o contrário, vai inverter, ele vai encaminhar para o STF para que o STF decida primeiro. E aí, evidentemente, que quando chega no STF, o STF vai decidir. Realmente a questão é prejudicial ou não é. Se ele decidir que é prejudicial, beleza. Decide lá o recurso extraordinário e, conforme for, devolve o processo para o STJ. Se ele decidir que não é prejudicial, ele devolve para o STJ e aí não tem conflito de competência. Lembre-se que não existe conflito de competência entre um órgão inferior e um órgão superior. E o STF, na estrutura do nosso Poder Judiciário, ele é o órgão de cúpula. Então, se ele diz que a matéria é para ser julgada no STJ, é no STJ, e não tem discussão, não tem briga. A última palavra é dada pelo STF. Ou como dizia Rui Barbosa, o STF tem o direito de errar por último. Então é ele que vai definir ali essa questão. Mas, novamente, o que ocorre normalmente
havendo recurso especial e extraordinário, é o recurso especial ser julgado primeiro. É possível haver fungibilidade entre o RE e o RESP. O CPC atual, o CPC de 2015, ele previu lá no 1032 e no 1033 a possibilidade de um recurso ser fungido com o outro. Agora aqui é interessante que não é o caso de ser já direto conhecido um recurso especial como extraordinário, por exemplo. Porque eles são recursos que são bem diferentes. Mas pode ocorrer, por exemplo, chegou lá um processo no STJ, e aí o STJ tem, não, isso aqui esse recurso especial aqui, ele acha que ele está tratando de matéria constitucional, mas na verdade ele está tratando de matéria constitucional. Portanto, eu vou considerar que o prazo de 15 dias para que ele demonstre a repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Cumprida essa exigência, o relator manda o processo para o STF após, evidentemente, haver o contraditório. Né? Da mesma forma, o inverso também. O processo chegou lá no STF, o relator entendeu, não, esse recurso aqui, ele acha que ele está falando da Constituição, mas na verdade ele está falando de matéria infraconstitucional. Né? Então vamos adaptar aqui, vamos corrigir e manda para o STJ. Ou seja, é uma via de mão dupla. Só que aqui, novamente, a fungibilidade não é no sentido de já conhecer diretamente como outro recurso. Ele tem que ser adaptado. Tá? A parte vai ser intimada para que ele faça a adaptação do recurso. Recurso especial e recurso extraordinário repetitivos. O novo Código de Processo Civil ele traz, da mesma forma que vinha até no anterior, o procedimento para ambos os recursos da forma repetitiva. Assim como o IRDR, esse mecanismo ele tem como objetivo resguardar o princípio da economia processual, da celeridade processual, da segurança jurídica, da confiança. Enfim, ele tem como função julgar vários processos de uma vez de forma uniforme, aplicando o mesmo direito para todo mundo. Tá? Ele vai ali estabelecer a tese de direito a ser aplicada nos outros recursos. É isso que ele vai fazer. Esse mecanismo, ele evita a subida de recursos especiais extraordinários para o STF. Eles são represados na origem. Pega-se ali 2 ou mais que são representantes da controvérsia, remete-se apenas esse, e represa o restante na origem. Então, ele vai ser julgado de uma forma única e definitiva, tá, pela Corte Especial do STJ ou pelo Tribunal Pleno do STF. E o seu julgamento final ele repercute naqueles recursos que estão represados. Não há necessidade deles subirem ao STJ ou ao STF, sempre que seja possível haver essa repercussão. De quem é a iniciativa da utilização dos recursos repetitivos? Em primeiro lugar, o presidente e vice-presidente, ou vice-presidente, das cortes de origem, porque são eles que vão ali observar as chegadas, né, dos recursos especial e extraordinário antes de subirem. Eles que vão ali observar que há matéria repetitiva ou não. E aí, havendo matéria repetitiva, eles escolhem 2 ou mais recursos para fins de afetação e encaminham esses recursos para o STF e para o STJ. Agora, a iniciativa também pode ocorrer pelo Tribunal Superior. Chegou o processo lá no Tribunal Superior, no STJ, no STF, e o relator pode selecionar ali, entre os processos que já estão tramitando, 2 ou mais recursos representativos da controvérsia. Tá? E aí vai seguir um processamento bem semelhante ao quando há o represamento na própria origem. E começa a escolha do recurso representativo.
Quem vai fazer a escolha, seja o relator lá no STF ou no STJ, seja o presidente do Tribunal de Origem, ele não vai escolher na doida, não. Ele não vai pegar um recurso qualquer e vou jogar aqui para cima, que cair aqui eu vou escolher. Não é assim que funciona. Ele vai escolher aqueles que sejam mais representativos, aqueles que sejam admissíveis e que tenham uma argumentação abrangente o suficiente para elucidar a questão que vai ser debatida. Ou seja, vai haver ali uma análise, mesmo que seja uma análise superficial, da qualidade das petições, né? Para que seja assim afetado. Vai se escolher aquele que seja mais representativo, que tenha a melhor argumentação, que tenha a argumentação mais abrangente. E assim solucionar de forma mais fácil e mais correta através da decisão dos repetitivos. Todos os demais processos que estejam pendentes, sejam eles individuais ou coletivos, que tramitem naquele estado ou na região, ficam suspensos, ficam retidos e suspensos no tribunal de origem, aguardando o pronunciamento do STF ou do STJ. Tá? Evidentemente que essa suspensão ela pressupõe que os recursos especiais ou extraordinários que estejam ali represados, eles vinculem a mesma questão de direito. Tá? Se no recurso superveniente a essa questão for nascido da aplicação da mesma norma, mas envolve um suporte fático diferente, ou se correlaciona com outros preceitos legais, não vai haver a paralisação desse recurso. Tá? Tem que ser um recurso igualzinho mesmo, para que ele fique paralisado. Confirmada no Tribunal Superior a sujeição dos recursos ao regime de recurso repetitivo, é assegurado aos prejudicados, aos terceiros prejudicados, requerer o reconhecimento da distinção da sua questão daquela questão que foi afetada pelo STF e pelo STJ. Ele vai ali demonstrar, olha, botaram aqui o meu recurso no meio dos outros, mas o meu recurso é diferente, e a diferença é essa e aquela. Agora veja que esse requerimento ele não é cabível logo quando o presidente do tribunal de origem faz a suspensão, faz a retenção do recurso. Ele só é cabível após a admissão do recurso na forma de recurso repetitivo lá no STF ou no STJ. Por quê? Porque essa decisão lá no STF ou no STJ é que vai definir a questão que está sendo submetida a julgamento, que não necessariamente vai coincidir com aquilo que o presidente do tribunal de origem achava que ia ser. Então é essa a decisão que vai definir. Então por isso, só depois que sai essa decisão lá no STJ ou no STF, é que você pode dizer, olha, o STJ e o STF essa definição aqui da matéria controvertida, da matéria que vai ser discutida, então eu quero que tire o meu recurso do bolo, que o meu recurso não tem nada a ver com isso. Só vai ser possível após haver essa decisão de afetação no STJ e no STF. É interessante também que a Corte Superior ela não se vincula aos recursos que são escolhidos na origem. Tá? Esses recursos que são decididos, que são escolhidos na origem, eles não vão vincular ao STJ ou ao STF. Ou seja, o ministro ele vai poder escolher outros recursos, inclusive outros recursos que já estejam em andamento ali nas cortes superiores. Né? E entender que aqueles ali também estão afetos à matéria representativa da controvérsia. Então ele não vai estar atrelado ali apenas aos recursos que foram encaminhados pelo presidente do Tribunal de Origem. É possível a desistência do recurso paradigma ou do recurso padrão? Aqui a gente pode usar a mesma lógica que se falou anteriormente do recurso extraordinário com repercussão geral, apesar de que você vai encontrar julgados do STJ e do STF dizendo que não é possível a desistência,
Mas, de fato, hoje mesmo o STJ já está começando a ter decisões que permitem a desistência assegurada ali na forma do artigo 998 do CPC, mas que o recurso ele vai ser julgado. E aí esse julgamento ele vai ser o julgamento da tese de direito. Que evidentemente que se você pediu desistência, mas o seu recurso foi julgado, ela não vai afetar o seu recurso. Ela vai ser julgada, mas não vai afetar o seu recurso. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil de você entender essa lógica. É um exemplo americano, tá? O caso Roe versus Wade, talvez você já tenha ouvido falar várias vezes aí durante o curso de Direito, que é aquele caso que diz que era inconstitucional os estados americanos proibirem o aborto. E é interessante que esse caso Roe versus Wade ele foi decidido alguns anos depois da Roe, né, que era Roe é um nome que se utiliza quando o processo está em segredo de justiça. Né? Quando a mulher tinha protocolaração, então evidentemente que ela já tinha tido filho, né? Ela já tinha perdido o interesse na ação, porque aí não ia ter como retroagir, não ia pegar a criança e matar a criança. Ela já tinha nascido. No caso específico, ela nasceu e foi colocada à adoção. Mas mesmo a Roe não tendo mais interesse, no caso, ele foi julgado e foi definida a tese. Aqui é a mesma coisa. Eu trouxe esse exemplo americano para ficar fácil de você entender. Aqui é a mesma coisa. Você pode não ter mais interesse no julgamento, no processo. Ele pode ter até perdido o objeto, a ação. Você pode ter pedido desistência. No processo ele vai ser julgado, o recurso ele vai ser julgado. Ele pode ou não beneficiar a você. Tá? Mesmo que o que seja julgado no final das contas seja o seu recurso. O seu seja o recurso representativo da divergência. Representativo da questão. Mas pode ser que se você tiver pedido desistência, o teu recurso seja julgado procedente, mas não vai afetar você, porque você pediu desistência. Tá? Então, veja que nos recursos repetitivos, da mesma forma que no recurso com repercussão geral, é possível sim haver desistência com todo respeito às posições contrárias, mas ela não vai afetar o teu recurso. Você não vai ser beneficiado por aquela decisão que vier. O recurso vai ser julgada a matéria de direito trazida naquele recurso, mas você em si não vai ser beneficiado ou prejudicado por aquele julgamento. E qual o efeito dos acórdãos do STJ, do STF nas causas repetitivas? Nos recursos que estão já no STJ e no STF, os processos eles podem tomar uma das seguintes situações, aqueles que não foram afetados, né? A gente coloca não afetados, que são aqueles que não constam ali expressamente dos processos que foram compostos ali para a discussão do direito. É mais que vão ser afetados no sentido mais amplo da palavra, né? No sentido menos jurídico da palavra. Aí, nesse caso, vai ocorrer uma das duas situações. Ou eles vão ser julgados prejudicados, porque a decisão que foi objeto ali do recurso está de acordo com o posicionamento adotado pelo Tribunal Superior, ou a decisão é contrária àquela que foi aplicada pelo Tribunal Superior, e aí o tribunal vai decidi-los utilizando a tese firmada. Já no caso de processos que estejam retidos na origem, se o acórdão recorrido coincidir com o que foi definido pelo STJ e pelo STF, ou pelo STF, vai caber ali ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negar seguimento ao recurso. Ele pega lá aqueles que estão suspensos e nega seguimento. Ó, isso aqui não vai subir. Morreu, tchau, tchau. Ó, isso aqui, acabou-se. Não vai subir. Se a decisão recorrida for contrária ao que foi decidido no Tribunal Superior, o processo vai ser julgado novamente na origem.
vai se oportunizar a origem retratar aquela decisão dada anteriormente. Se a suspensão ocorreu quando o processo ele estava em primeira instância ou antes de ser julgado pelo tribunal local, o processo vai ter andamento normal. E aí o juiz de primeiro grau e o tribunal eles vão ter a obrigação de aplicar a tese firmada pela Corte Superior. Tá? O processo ele vai andar, ele vai voltar a andar e vai aplicar a tese na Corte Superior. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fomos aí 1 hora de aula certinho. Não se esqueçam de consultar, de ler a doutrina para aprofundar ainda um pouco mais sobre o tema, porque é um tema complexo, tá? E a gente sabe que a aula é só o começo. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado e até mais.